Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro do Antigo Testamento, chama-se Êxodo, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 13. Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo de número 13. Vou ler na Nova Versão Internacional. Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde." E Moisés respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes perante o povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para sua terra. Que Deus abençoe a sua palavra ali do nosso coração. Queira tomar assento, no nome de Jesus. Quero partilhar com os irmãos nessa manhã algo que Deus tem colocado no meu coração já há muitos anos. A Bíblia, irmãos, não é um livro de pode e de não pode, muito embora alguns cada vez mais parecem tentar entender assim. A Bíblia é um livro de princípios. O pode e não pode, ele muda de acordo com os tempos, com as eras, com os costumes. Por exemplo, Paulo escreve às mulheres de Corinto que estas não deveriam cortar o seu cabelo, porque no contexto de Corinto, as mulheres que cortavam o cabelo eram aquelas que participavam do culto, um culto pagão, não é? De cunho sexual, quando as sacerdotisas, elas, daquele culto pagão que existia em Corinto, elas às vezes raspavam a sua cabeça, né?
e se prostituíam. Então, uma mulher crente vista com o cabelo cortado pelas ruas de Corinto seria confundida com uma daquelas mulheres. Mas isso não é padrão para todas as igrejas. Tanto é assim que ele não escreveu isso para outras igrejas, somente para Corinto. E com o costume mudado, hoje uma mulher na nossa sociedade que corta o seu cabelo não é vista absolutamente como uma mulher devassa, etc. Então, o pode e o não pode, ele muda de acordo com as eras e os costumes. Mas o princípio não muda. O princípio é imutável. O princípio valeu para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento e vale para nós hoje. Assim é um princípio estabelecido na palavra de Deus desde o início, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e que talvez nós estejamos um tanto quanto, como igreja do Senhor Jesus, distantes desse princípio na nossa eclesiologia. E há bastante tempo atrás, Deus tem colocado uma convicção no meu coração de que os líderes, eles não podem fazer tudo sozinho. E às vezes esse é o modelo que muitas vezes nós entendemos, porque aprendemos assim, não na Bíblia, mas aprendemos na prática ao longo do tempo, por exemplo, que na igreja o pastor deve fazer tudo, inclusive ganhar almas para Jesus, e os crentes devem vir assistir o culto, e até mesmo, se não for bom, criticar, e ir embora para casa como quem foi a um teatro, assistir uma peça teatral e tecer críticas sobre ela. Se o pastor, se os músicos não foram bem, a gente demite, manda embora e chama outro que possa fazer melhor. Como se os líderes espirituais eles fossem pagos para dar ou apresentar um belo espetáculo para uma assistência sempre mais exigente. Mas isso não é princípio bíblico. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Muito pelo contrário. O que a Bíblia ensina é que quem realiza o ministério da igreja é a própria igreja. O que a Bíblia ensina é que quem pastoreia a igreja é a própria igreja, através do cuidado uns aos outros, através do serviço uns aos outros. Os pastores e líderes são necessariamente os capacitadores, aqueles que preparam o exército para que esse exército vá para o campo, vá para a rua, realizar a obra do ministério, como escreve Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Esse princípio está muito claro. O próprio Jesus, né, quando ele resolveu realizar o seu ministério, ele não fez isso sozinho, muito pelo contrário. Ele convocou, ele chamou 12 homens que pudessem estar com ele para aprender dele e depois multiplicaram esse modelo de liderança. E tanto é assim que o evangelho chegou até nós por esse, digamos, padrão de liderança. Vemos esse padrão também aqui no Antigo Testamento, no Êxodo. O contexto que lemos é o povo de Deus no deserto, né? O Êxodo recebe esse nome exatamente porque ele fala da saída do povo de Deus do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e agora o povo está na travessia do deserto com vistas a entrar na Terra Prometida. A peregrinação do povo no deserto, de certa maneira, é uma figura da peregrinação da igreja no mundo. É uma figura e um modelo de liderança para nós. Por isso que eu sempre digo que Moisés é, para mim, no Antigo Testamento, o maior modelo de liderança, porque ele tinha que levar um povo que não queria sair do Egito, ele tinha que tirar esse povo do Egito. Ele tinha que convencer esse povo na travessia, porque ele, Moisés, sabia que a terra prometida, Canaã, era melhor do que o Egito.
Mas para sair do Egito e chegar em Canaã, tem um deserto, tem uma caminhada, tem uma travessia, tem uma transição. Moisés era esse homem incompreendido, mas que tinha certo no seu coração o propósito de Deus. Tanto é que ele conversava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. É assim que a Bíblia diz: o homem mais manso de toda a terra. E esse homem mais manso de toda a terra é aquele que, quando tinha que falar com a rocha para sair água, deu uma paulada nela. Aquele que, ao descer do Monte Sinai com as tábuas dos mandamentos de Deus, tão furioso que ficou diante da idolatria do povo, que quebrou aquelas tábuas. E olha que ele era o mais manso. Eu acho que eu não sou o mais manso. Também não sou o mais bravo. Mas como Moisés, Deus me deu uma tarefa muito grande de realmente ser instrumento do Senhor aqui nesta igreja para fazer uma transição. Talvez nessa transição vamos passar pelo deserto. E no deserto há muita reclamação. Porque muitas vezes as pessoas não percebem onde precisamos chegar, onde Deus quer nos levar, que é um lugar muito melhor do que o deserto. Mas para isso, nenhum líder consegue fazer tudo sozinho. E o contexto aqui é o povo na travessia no deserto. Jetro, sogro de Moisés, lembram que ele trabalhava para ele lá em Harã, cuidando das ovelhas dele? Parece que por algum motivo a esposa de Moisés não veio com ele quando ele foi tirar o povo do Egito. E agora Moisés está passando com o povo próximo a Harã, próximo ao lugar onde Jetro morava. Eu imagino que Jetro deve ter convencido, a sua filha e trazido ela para Moisés, talvez até contra a própria vontade dela. Mas o fato é que quando Jetro, mais experiente, o sogro, chega e vê o que Moisés estava fazendo, ele não aprovou. E o que Moisés estava fazendo? Ele sentava de manhã, o povo fazia uma fila para apresentar para ele os problemas que eles tinham para Moisés julgar. Por exemplo, talvez o boi ou o cabrito de um comeu a plantação do outro. É um exemplo, que eu não sei nem se tinha boi nem plantação no deserto. Trazia aquilo para Moisés. Um vizinho matou o outro. Trazia aquilo para Moisés. E Jetro vê aquilo, o outro pegou a galinha do outro, roubou. Traziam para Moisés. E Moisés tinha que julgar tudo. Jetro olha e fala: não é bom o que você está fazendo. Olha o verso 14. Jetro pergunta: o que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar todo esse povo, espera de pé, desde a manhã até a tarde. Aí Moisés responde, verso 15: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Quando alguém tem uma questão, me é trazida e eu decido entre as partes. E ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. E, verso 17, o sogro diz: isso que você está fazendo não é bom. Vocês vão ficar esgotados. Verso 18. Essa tarefa é pesada demais para você. Normalmente a gente ouve o conselho de pessoas, né? E agora o conselho do sogro. Jetro dá um conselho a Moisés que vai fazê-lo realizar o seu trabalho de maneira mais eficiente. Talvez esse seja o primeiro tribunal de pequenas causas que surgiu na história da humanidade, né? Porque Jetro vai dizer: Moisés, faz isso não. Você vai fazer o seguinte: você não precisa fazer tudo sozinho. Você vai escolher pessoas e vai incumbi-las de cuidar de assuntos de menor importância. E as mais importantes você vai resolver. Não é justo que você resolva sobre o roubo de uma galinha e resolva sobre o homicídio. São
vamos dizer assim, pecados nesse contexto, né? Não sei se chamaria de crime, mas são pecados de um montante, de uma ordem diferente. Você vai escolher pessoas, não é? Você vai escolher, veja o verso 21. O sogro diz: escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, e os estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, qual era o número mínimo da liderança desse líder que Moisés iria escolher? 10. Então, ele ia escolher um líder para cada 10. Esses 10, porque o próximo é quanto? Não, 50. Então, esses 10, esses líderes de 10, cada 5 líderes de 10, que representam 50 pessoas, estaria debaixo da liderança de um outro. Compreende? Olha comigo o verso 21. Depois a próxima linha de liderança é de quantos? 100. Então, cada 2 líderes de 50, que representam 5 líderes de 10, estariam submetidos a uma liderança de alguém que os lideraria. Então, cada líder de 100 lideraria 2 líderes que liderariam 50, e esses, por sua vez, liderariam 5 líderes de 10 cada. Estão compreendendo? E qual que é o outro ponto de liderança, o outro nível de liderança? 1000. Então, teria um líder de 1000. Quantos estariam debaixo dessa liderança de 1000? Quantos? 10. Porque aí, os líderes de 10, líderes de 100, então você teria um líder que lideraria 10 líderes de 100, cada líder de 100 lideraria 2 de 50, e cada líder de 50 lideraria 5 de 10. Ficaria muito mais fácil. Ao invés de Moisés liderar 1000 pessoas, que ele era o líder de 1000, ele lideraria quantas agora? 10. 10, porque cada um lideraria 100. Compreende? Olha aqui para mim. Esse é um princípio bíblico, isso não muda na história. No Novo Testamento, Jesus faz o mesmo, escolhendo 12 homens. Então, Moisés tinha quantos? 10. Jesus tinha quantos? 12. Claro que os números aqui não é uma numerolatria, nem numerologia, mas é estabelecendo um número mínimo do que nós chamamos de linha de transmissão, que é a capacidade da pessoa poder se relacionar. Entre 10 e 12, a gente pode estabelecer 15 como número ideal, 15, 16, onde as pessoas vão cuidar umas das outras. Era essa a ideia no Antigo Testamento, era essa a ideia no Novo Testamento. Paulo mesmo, ele estabelece as igrejas do Senhor nos lares, nas casas. Várias vezes, tanto em Atos quanto nas cartas de Paulo, ele se refere às igrejas que se reuniam nas casas. Agora eu pergunto, por que nós perdemos esse princípio bíblico? Que não é modismo, é princípio. É princípio para que o trabalho de Deus seja realizado com maior tranquilidade, com maior facilidade, e para que um só não tenha o peso de fazer tudo. É princípio bíblico. Poderia usar N outros textos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos já em Atos capítulo 2, verso 43 a 47, aquele texto que nós conhecemos bem, muito bem, alguns até de cor, né? Que o Senhor ia acrescentando à igreja, cada dia, aqueles que iam sendo salvos, e que a Bíblia diz, todos os dias, no templo e nas casas, a igreja ia crescendo em número, no ensino, na doutrina, não é? Na comunhão, no partir do pão.
Eu pergunto, por que nós perdemos isso? Por que nós nos tornamos tão templocêntricos, quase templo-idólatras? Isso não tem feito bem para a igreja. Esse é o modelo católico romano, o modelo das catedrais, o modelo da centralidade num local, o modelo da divinização ou da sacralização de um dia em detrimento dos outros. Não, todos os dias são do Senhor. O templo do Senhor no Novo Testamento não é um lugar feito de paredes, de argamassa, mas é o coração daquele que é salvo por Jesus. Esse é o templo do Espírito Santo. E por que nos distanciamos tanto desses princípios tão claros na palavra de Deus? Principalmente nós batistas que dizemos, somos uma igreja que realmente segue a palavra de Deus. Não estamos seguindo. Podemos ser na nossa doutrina, com certeza, mas na nossa eclesiologia, ou na maneira de sermos igreja, abandonamos há muito esse princípio bíblico. Aliás, se olharmos as histórias das igrejas batistas e das principais igrejas históricas, nós vamos ver que cada igreja surgiu na casa de uma pessoa. Não foi um cinema alugado. Não, mas na casa. Inclusive essa igreja. E a maioria das igrejas. Mas com o tempo aquele grupo vai crescendo, exatamente pela fraternidade entre os irmãos, pela proximidade do pequeno grupo. E com o tempo aquela comunhão acaba, depois aluga uma garagem, compra um terreno, faz um esforço danado para construir um templo. E o crescimento diminui. Nos primeiros tempos, o crescimento era exponencial. Mas depois de um certo tempo, o crescimento para. E sabe por que isso acontece? Um dos motivos, é claro, não estou dizendo que é o único, mas é exatamente porque nós abandonamos as casas, nós abandonamos a liderança de 1 sobre 10, para que todos estejam cuidados, e adotamos o princípio da catedral. Vamos construir cada vez mais um templo mais suntuoso, mais lindo, com uma torre maior, com um auditório melhor. E a comunhão é perdida. O máximo que nós sabemos sobre o nosso irmão é sobre o cabelo dele. Porque só o vemos assim, da maneira que os irmãos veem, de costas. Sabemos quem é careca, quem tem caspa, quem... E daqui saímos e vamos embora para casa. Você conhece o irmão fulano? Eu já vi ele lá na igreja. Mas não sei onde ele mora, o que ele come, que perrengue que ele está passando. Mas a gente vai assim. Bem, dividir o trabalho nos ajuda a evitar gastar nosso tempo em vão. Nós trabalhamos muito, Moisés trabalhava muito. Eu imagino Moisés no final do dia como ele estava cansado, mas ele tinha produzido tão pouco. Trabalhar muito não quer dizer que é sinônimo de produzir muito. Moisés trabalhava exaustivamente, mas produzia muito pouco. Muita gente ficava sem ser atendida. Muita gente ficava naquela fila o dia todo sem conseguir ser atendida. Imagina a frustração que eles voltavam para casa. Aí no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Porque era um Moisés. E aqui ele estabelece o grupo de 1000, mas na verdade tinha muito mais gente no deserto. Alguns estimam que o povo que saiu do Egito era cerca de 1 milhão de pessoas. Para cuidar de todo mundo. Ele gastava o tempo em vão. O sogro diz, por que você se assenta sozinho, Moisés? Talvez Moisés sentisse que ele fosse insubstituível. Não, se eu não fizer, ninguém mais é capaz. Não, eu quero dizer para vocês, como seu líder, eu quero dividir a unção que Deus botou sobre mim com cada membro da igreja, para que cada um seja líder de 10. Nós temos hoje 400 membros na igreja, praticamente. Na verdade é 417, alguma coisa assim. Imagina se cada um liderar 10, para além dele, é lógico. Nós temos quantas pessoas aqui? É só multiplicar, é fácil.
Quantos? 4.000, no mínimo. Que será pequena ainda para uma cidade de quase 300.000, concorda? Concorda ou não? Você sabia que a nossa igreja é a segunda igreja evangélica de Valadares? A primeira batista, a segunda evangélica. Porque a primeira igreja evangélica de Valadares é a igreja presbiteriana. Chegou 2 ou 3 anos antes da igreja batista. Você sabia que nós temos uma responsabilidade com essa cidade? Sabia que quando a nossa igreja foi fundada, tínhamos aqui, né, irmão, assim, cerca de 3.000 pessoas? E a nossa igreja tinha, naquela época, né, cerca de, parece, 30 pessoas quando foi organizada. Eu já li todas as atas, tá? Sei tudo. Sei que vocês fizeram no verão passado. Como é que a gente fala? Percentualmente, né? Assim que fala? Percentualmente. Para uma cidade hoje de quase 300.000, 400 pessoas, é nada. Temos uma responsabilidade com essa cidade, irmãos. Também dividir o trabalho evita que nos cansemos em tarefas menos importantes. Às vezes nós fazemos muito, mas estamos fazendo o que Deus não nos chamou para fazer. E se nós fizermos o que Deus não nos chamou para fazer, nós vamos estar trabalhando em vão, cansando muito. E às vezes a gente chega em casa e diz assim, fiz muito para o Senhor hoje. E o Senhor está olhando para mim e fala assim, mas você não fez o que eu queria que você fizesse. Não é isso que eu estou querendo. Não é aí que eu estou trabalhando. Mas é lógico que essa liderança exige algumas qualidades, né? Jetro diz para ele, olha, verso 21, escolha homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigo do ganho desonesto. Pessoas provadas, aprovadas, tementes a Deus, convertidos. Sabe um grande problema das igrejas, de um modo geral? Graças a Deus, creio que não é o nosso problema, mas é que tem pessoas que não são convertidas, não são crentes em cargo de liderança. Isso é um terror para a igreja do Senhor Jesus. Porque nós não temos detector de conversão, não é verdade? Para ser membro da igreja, basta dar uma profissão de fé crível e tomar um mergulho naquele tanque lá atrás. E pode chegar à liderança da igreja, sem ser crente. Repito, creio que não é o nosso problema, em nome de Jesus, amém ou não? Mas nós vemos isso no mundo, nas igrejas de modo geral. Tementes a Deus, e não avarentos, não inimigos do ganho desonesto. Eu acho que vai chegar um tempo que nós vamos precisar, viu, irmão Luiz, ao invés de batizar as pessoas para ser membro da igreja, assinar carteira. Porque tem gente que quer servir a Deus, mas estão até cobrando. Vamos ter que pagar o povo. Em vez de passar assim, vai para a classe do pastor para batizar, vamos, passa no RH da igreja. Leva o seu currículo. Hoje é o dia do voluntariado, não sei se vocês sabem disso. O trabalho do Senhor, irmãos, ele é feito por pessoas voluntárias, por gente do povo, que esforça suas mãos, em nome de Jesus, e que serve ao Senhor. Pessoas que queiram dividir a carga do trabalho de Deus. Verso 22, uma das qualidades dessas pessoas era pessoas que realmente estivessem à disposição. Está lá, né? Dia do voluntariado, é hoje, 5 de dezembro. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Primeiro que nós temos, os irmãos sabem, uma ONG da igreja desde o início desse ano. Talvez os irmãos não saibam disso. Que já está atendendo cerca de 11 adolescentes, já todo dia, aliás, de terça a quinta, com aulas de inglês, inclusão digital, informática, opção de coisa aí. Quanto com pessoas voluntárias. A Débora está lá na nossa transmissão, mas é uma que tem dado tempo aqui. A Giane, cadê a Giane? Está na classe, está vendo? Serve durante a semana toda aqui e agora está lá na classe. Hã? Não entendi. Olha lá, estão gritando, já escutaram eu falar lá.
E outros mais, né, que têm feito esse trabalho maravilhoso. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, nós temos tido um grupo que toda terça-feira tem se reunido. Vou chamar aqui à frente esse grupo. Sobe aqui comigo. Os que vão lá em casa toda terça-feira. Não vou chamar por nome não, porque eu não sei quem está aí. Vem cá, todo mundo. Está faltando vários, né? Isso. Esse grupo, irmãos, eles são, alguns eram líderes daqueles PGs, né, que nós tínhamos, e nós estamos retomando. Então, no primeiro momento, eu convidei esses irmãos porque eles já eram líderes de pequenos grupos, então nada melhor do que eles mesmos, né? E são pessoas que são... Porque há uma diferença, irmãos, entre ser disponível e estar disposto. Eu ouço muito na igreja, às vezes, as pessoas dizem: pastor, conta comigo, nós estamos juntos, desde que eu cheguei. Mas na hora que eu conto e chamo para alguma coisa, fala: não, eu tenho uma reunião, eu tenho um negócio, eu tenho um trabalho, eu tenho não sei o quê. Ué, é para contar ou não é para contar? Ou é só de boca? Nós temos que estar dispostos e disponíveis, irmãos. Você fala: eu estou disposto. Mas na hora que é chamado para uma tarefa, não está disponível. Não dá. Moisés chama aqueles que estavam dispostos e disponíveis. Esses estiveram dispostos e disponíveis. Abre mão de tempo, toda terça-feira. Uns estão viajando para não sei aonde. Está faltando gente aqui, né? Eneida e o Michel, enfim, outros. Isabel. Essa menina aqui, junto com aquele irmão Marcos, que ficou dormindo hoje. Está na bateria. É que o povo, depois que canta, eles têm um culto à parte ali atrás, né? Os músicos. Mas estão orando lá, deve estar. Aqui também lideravam o meu grupo lá de PG. Não é isso? Quem aqui fazia parte desse grupo nosso aqui? Deixa eu ver. Então, vocês estão convocados para voltar. Amém? Não é isso, irmão? Mas é para ser disposto e disponível. Não é para meia boca, não. Meia boca fica onde você está quieto, não precisa vir, não. Continua vindo nos cultos, orando, indo embora. Que é para a gente disposto e disponível. Elisandro e eu já estamos começando um pequeno grupo lá na Vila Bretas. Então vai ser uma célula, em nome de Jesus. Já tem 3 salvos lá. Esse casal aqui, que é líder de jovens, e os jovens têm que estar envolvidos nesse processo. Não pode, por isso eu falei, o ato ou desato. Esse irmão trabalha num lugar longe para danar. Como é que chama lá? Resplendor. Não é longe? Longe. Para vir para a reunião aqui em Valadares e voltar para lá é longe. E às vezes ele faz isso. Essa irmã aqui também era líder de um pequeno grupo de jovens, de moças. Vai continuar. Esses irmãos aqui... O que vocês estão fazendo aqui, né? Disposto e disponível. Tem a visão no coração. Não é isso? Então, firme aqui, em nome de Jesus. Vão liderar uma célula. E tem outros que não estão aqui. E são irmãos que, em nome de Jesus, já estão preparados, porque nós estamos reunindo desde agosto, me engano, toda terça-feira, o que nós estamos chamando de uma célula protótipo. O que é um protótipo? Quando a Fiat vai fazer um carro, ela faz um protótipo, né? Empacota ele todo. Lá na região metropolitana é comum a gente ver carros no trânsito todo empacotado. Você não sabe que carro é. É protótipo da Fiat. Ela está testando, passa no buraco, passa na estrada para ver, aí vai fazendo os ajustes. Aí depois lança aquele carro no mercado, né? Esse é o protótipo. Esse é o protótipo. Aí você pode estar pensando assim: mas eu quero participar disso. Glória a Deus, você vai participar. Você está dentro do propósito, em nome de Jesus. Amém? Então, esse vai liderar 10, 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 aquela vai liderar 10. Só aqui nós já temos quantos? 90? Já fez a conta? 90?
Então é 90. Só que já tem 90. Então deu 100 agora? Pronto. Então eu já sou o líder de 100 aí, ó. Seguido o modelo bíblico aí, tá vendo? Eu já sou o líder de 100. Na verdade, já vamos direto aqui para os líderes de 10, mas o ideal é que tivesse um líder de 50. Como é que é? Um líder de... Enfim, eu não sei matemática, não. Vocês fazem as contas aí. E para cada um liderar 10, esses 10 têm que vir de algum lugar. Não é isso? Fica em pé 10 pessoas aqui para eu ver. 2, 4, 6, 8, 10. Vocês levantam daqui para cá. Pode ficar em pé também, filho. Ó, já tem ali, ó. Mais 10 aí para trás. 2, 4, 6, 8, 10. Isso. Deu aí? 2, 4, 6, 8. Está faltando 2. Só 2, só 2. Ó, todo mundo está querendo vir, tá vendo como é que o negócio é bom? Mais dessa aqui, ó. 10. Vamos ver mais 10 lá. 2, 4, 6. Fica em pé aí no último banco. 4, 6, 8. Pode ficar em pé, irmão Luiz. 10. Deu mais 10. Aqueles lá são seus? Mais 10 aqui. Vai lá, do lado do irmão Luiz. 2, 4. Fica em pé, irmã Esther. 6, 8, 10. Aqui, vocês dois. 10. Os nossos irmãos artistas ali. Ó, já deu 10. Parou aqui? Vem para cá agora. Mais 10. Fica em pé, William. Irmão Cici, isso. 2, 4. Irmão Cici, irmão, não precisa levantar para ficar. 4, 6, 8, 10. Para ficar em pé, irmão. Você está olhando com o cara feio para mim, mas você faz parte da parada. 10. Ó, já tem metade do povo. Vamos chamar o povo da galeria. Você vai ser o povo da galeria, para eles não ficar lá. Que é povo. Pode ficar em pé aí, tá, gente? Senão eu jogo perto de vocês. 2, 4, 6, 8. Deu 11. O seu grupo vai ter 11. Pronto, isso é diferente. Fica em pé, irmã Miriam. Isso. Marido também em pé, irmão. Isso aí. Você já é o oicose da parada lá, tá vendo, né? 10. Mais 10 para esse aqui. Vamos ver aqui no meio. Vamos, Luiz. Fica em pé, Luiz. 2. Fica em pé ali. 4, 6, 8. Falta um desse banco dos zerinhos aí atrás. Isso. Isso. Ó, o surdo vieram tudo também, então pronto. Já 2, vocês vão ter 2 grupos. Um de ouvinte e um de surdo. Amém? Ô, irmão, você chegou? Muito bem. Aqui, só aqui na primeira leva, já foi quase todo mundo. Os outros aí vão ter que esperar só um pouquinho. Amém? Porque esse grupo, esses grupos aqui, quando eles multiplicar, vai dobrar de número. Entenderam? Então vão ter um outro grupo desse tamanho. Amém ou não? Muito bem, pode sentar. Parabéns. É lógico que não vai ser assim, né, gente? É lógico que quando eu falei, levanta 10 para cá, não fica pensando que você vai vir para cá, não. Ele já tem os 10 dele já. Mas isso foi uma demonstração de como, em pouco tempo, toda a igreja vai estar envolvida nesse processo. Mas um processo sólido, bem liderado. Toda semana eles vão se encontrar comigo. Ou seja, eles vão receber do pastor da igreja e vão repassar para a igreja. Toda semana. Vai ser bênção ou não vai? Ah, pastor, vai acabar as outras coisas? Não vai acabar nada, irmão. Nada. Mensageira do rei, uma bênção. Vai dobrar o nome, porque vai vir muitas mensageiras do rei para esse grupo. Quando chegar as menininhas aqui na célula, o que vocês vão fazer com ela? Vai para a mensageira do rei. Pode preparar aí, que vai chegar mais 333. Embaixador do rei, mais ainda. MCA, irmã Rosângela. Ó, só esse povo aqui vai ganhar de MCM, não está no gibi. Vai mandar tudo para você lá. Então os ministérios, aí sim eles vão ter que estar ainda mais preparados para receber essa colheita. Mas essas células vão ter, por exemplo, vão começar, vamos supor, entre 8 a 10 pessoas. Não é? Ela começa com 8 a 10. Então esses 8 que começam, daqui a pouco não vão fazer o ofertório. Pode ficar tranquilo, o povo está doido para dar a oferta já. Eu não esqueci, não. Então presta atenção aqui.
Esses 8 aqui, começam com 8. Vocês já escolheram seu 8. Ou está escolhendo ainda, está em já 6 e tal. Os outros 8 que chegar aqui para inteirar 16, para multiplicar, para ter mais 2 de 8, vão vir de onde? Esse povo aí que vai vir? Não, são pessoas que vão ser convidadas para participar das... Novos crentes. Novos crentes. Novos crentes. Em cada uma dessas células vão ter pelo menos mais 8 novos crentes. Que nesse momento estão lá pecando, estão lá jogando, estão lá comemorando negócio de galo, esse povo tudo perdido. Vamos trazer tudo para Jesus, amém ou não? E se for cruzeirense, ainda ganha um galardão dobrado, porque ele fica salvo 2 vezes. Não é isso? Imagina, irmãos, nós temos que estar preparados para receber essa colheita de novas pessoas, de novos crentes. Essa é a visão da igreja. Essa é a terra prometida que nós queremos chegar. É bíblico? É. Isso é bíblico. Esse é o objetivo que nós vamos estar buscando, né? O Moisésão aqui não dá conta de fazer tudo sozinho. Viu? Senão eu vou morrer achando que eu estou trabalhando para Deus. E quando eu morrer, vocês vão chorar 2 dias. No 3º dia já botaram o Josué aqui no meu lugar. Não é isso? Que vai trabalhar igual um condenado depois, vai morrer também, depois vem outro. Não, vamos fazer do jeito bíblico? Vamos dividir o trabalho em nome de Jesus? Amém? Para sermos bênção. É para esse lugar que a sua igreja está caminhando. Amém? Sem heresia, com a doutrina bíblica que nós temos. Se outras igrejas usarem esse modelo e bagunçaram, não temos nada a ver com isso. Nosso modelo é bíblico, em primeiro lugar. E nós somos batistas, com a doutrina batista. Isso não muda nada, absolutamente nada. Mas vamos seguir a palavra de Deus também no que diz respeito à sua eclesiologia. Amém? Glória a Deus. Palmas para ele, gente. Pode sentar, menos a Andrísia. Que a Andrísia vai ficar porque em 2 minutos ela vai dar um recado aqui para nós.